Ok. Então, gente, boa noite a todos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, apresentar o caso a Elizabeth. Elizabeth é nossa aluna de especialização em hepatologia, do nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, e ela vai apresentar um caso bem interessante aí que ela se deparou recentemente. E a gente tem o prazer de receber, um prazer imenso, né, o professor Celso Granato, um grande amigo nosso, amigo do doutor Edu, meu amigo de muitos anos, e professor da infectologia, com uma tremenda experiência em virologia. Fomos companheiros de trabalho lá no Fleury durante 25 anos, onde ele ainda atua na área de assessoria em infectologia. Então, é um prazer muito grande receber Dr. Celso aqui. Então, vamos lá, Beth, vamos apresentar o caso? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a doutora Maria Lúcia e o doutor Gama por terem me convidado para apresentar esse caso, né? É um caso super recente que eu levei para a escola para a gente discutir e acabou que o desfecho foi um pouco inesperado. Eu acho que é bom para servir sempre de alerta quando a gente se deparar com algum caso similar, né? Então, um paciente masculino de 35 anos, ele é médico, natural do Espírito Santo, mas residente há muitos anos em Rondônia. De hábitos de vida, ele nega etilismo, nega tabagismo, é praticante de musculação diariamente, pelo menos 5 vezes na semana. E a história dele começa no D0 com uma dor torácica, que ele achou que fosse muscular, que ele tinha feito o agrupamento do peitoral, fez uso de anti-inflamatório, tomou um Advil por 2 dias, teve uma melhora parcial, e aí foi seguindo a vida até que do primeiro dia desses sintomas até o 7º dia, todos os dias ele vinha com uma febre entre 37,8 e 38,2, não passava disso, com cefaleia. Surgiram algumas petequias em membros inferiores, pequena quantidade, e vinha usando a dipirona regularmente, porque o que mais incomodava ele era essa cefaleia. Nesse 7º dia também surgiram algumas lesões eritematosas e pruriginosas por todo o corpo, e aí ele coletou por conta própria alguns exames laboratoriais, que eu vou mostrar posteriormente, e essas eram as lesões, principalmente ali em região de abdômen, tinha um pouquinho em dorso, em colo, mas algumas, né, bem marcadas, algumas só o eritema, que surgiram nesse 7º dia. E aí agora a primeira pausa, né? O que a gente pensaria nesse momento? O que perguntariam mais para esse doente? E além desses exames que ele solicitou por conta própria, que exames a gente solicitaria? Boa noite, pessoal. Entrei no comecinho, posso assumir aqui, professora Maria Lúcia. Boa noite, Celso. Boa noite, Edu, tudo bem? Saudades. Saudades, verdade. Oi, Elizabeth. Boa noite, doutor Edu. Aproveitar e perguntar para o Antônio, né? Que agora é nosso chefe de enfermaria. Bom, professor, boa noite. Tudo bom? Bom, acho que o quadro é um paciente jovem, né? 35 anos, e, a história dele é um pouco frustra, né? Que a gente tem uma dor muscular e essas lesões no corpo. Acho que chama atenção o fato dele ter essas petequias, né? E um quadro febril. Então, a primeira hipótese que a gente pensaria é um quadro infeccioso, né? Acho que febre e um exantema, né? Tem a imagem aí parece bem um quadro exantematoso, né? Ele não tinha outro sintoma, não tinha diarreia, não tinha outros sintomas gastrointestinais, pela história, né? Mas eu acho que
esse é um diferencial importante a ser feito, se ele tinha alguma outra sintomatologia dentro desse sentido. Ele não tem comorbidades, né, pelo que estava descrito, e mais um quadro febril e exantematoso, acho que a primeira hipótese que a gente pensa é alguma infecção viral, né? E aí, entre o leque de infecções virais, puxa, aí acho que há bastante coisa, né? Poderia ser até um quadro de dengue, poderia ser infecções tipo Epstein-Barr, acho que entra todo nesse contexto de monolike também, né? Todas as infecções monolike entram nesse diferencial e fases agudas de muitas infecções, daí eventualmente não só virais, até outras etiologias poderiam dar um quadro semelhante, mas acho que nesse início é o primeiro diagnóstico diferencial a ser feito, né? Uma síndrome febril exantemática, eu acho que é o primeiro diagnóstico diferencial. Ele não tinha nenhum uso, ele usava anti-inflamatórios também, né? Porque ele Fez teve um essa uso dor durante muscular. 3 dias. Então ele teve uma mialgia também, né? Então, mialgia, febre, exantema, eu partiria pensando nesse aspecto. Não parece ser nada reacional aos medicamentos. Então, acho que a minha primeira hipótese seria isso. Acho que seria interessante ver exames, assim, gerais no momento. Acho que, eventualmente, as sorologias valeriam a pena. Mas acho que eu caminharia para esse começo no início. Por esse caminho, né, perdão. Posso perguntar uma coisinha, Elizabeth? Ele tem história de vacinação contra a febre amarela? Você sabe, se chegar a perguntar? É Tem vacinado, sim, ele né? viajou recentemente e aí ele tinha tomado no últimos 3 anos. Tá. Ele foi vacinado. Não é bem a história, mas às vezes Uhum. muito no começo pode confundir, né? Uhum. Perguntaria mais alguma coisa sobre a história do doente, hábitos de vida, que ficou faltando lá Queria no ver se tinha início? algum infectologista, mas eu acho que não tem. Eu vou pedir para o Gama comentar. Além do doutor Celso, né, que é o nosso chefe. Não, eu acho que Olá, assim, doutor. ele morando lá em Rondônia, me passou na cabeça na área, né? É uma exposição, também normalmente não é uma história muito típica. Ele não tem história de entrar em enchente, coisa assim, não teve nenhuma N- exposição para lepto, assim, né? Tá. Não, E a peteca poderia surgir que alguma infecção que esteja provocando plaquetopenia, né? Uhum. Dengue, né? Dengue, se possível, né? E aí, Gama? Doutor Edu, eu acho que a gente está no. O Antônio já fez aí um diagnóstico sindrômico inicial, né? Uma síndrome febril aguda no médico de 35 anos, né? Que se marca de mialgia, cefaleia, e que acho que o dado mais marcante aí são as lesões cutâneas, né? Que se somam a esse quadro febril agudo. Essas lesões são eritematosas, não pruriginosas, bem marcadas aqui nas imagens que a Elizabeth mostrou, e num paciente que inicialmente era previamente sadio, né? Não tinha nenhuma comorbidade documentada, pelo menos até o momento. Não sei se eu não prestei atenção, se ela já fez menção a todo o exame físico do relato clínico, se havia icterícia ou não, esplenomegalia, linfonodomegalias ao exame clínico desse paciente. Tinha, Beth? não tinha isso. Até esse momento eu só tinha dados do WhatsApp, mensagens, pedidos de socorro. Então Ah, ainda tá. não tinha, Ainda não não tinha tinha, sido. não tinha visto o doente ainda.
Perfeito, perfeito. Que acho que esses dados são relevantes, né? A presença ou não de esplenomegalia, linfonodomegalias associadas, mas eu acho que aí o diagnóstico é uma síndrome febril aguda, não é? Com lesões cutâneas aí bem características, e aí aquele espectro todo de doenças, né? Predominantemente virais, né? Devem ser colocadas aí nesses diagnósticos diferenciais, né? A partir daí, então, acho que dados do exame físico ajudariam bastante, né, a selecionar alguns diagnósticos mais específicos e, na sequência, os exames que a gente terá aí a serem mostrados, né? A história epidemiológica já foi descartada algumas coisas aqui, como exposição à malária, por exemplo, exposição à leptospira, né? Não tem aí relatos de enchentes, como o doutor já havia mencionado anteriormente, e a Elizabeth reforçou aí que não havia exposições outras, né? Então, acho que a gente fica nesse quadro aí de, inicialmente, uma síndrome febril exantemática no médico de 35 anos de idade, e que dentro da profissão dele, me parece que não há nenhum fator também de exposição que possa ser, não é, motivo desse quadro agudo inicialmente. Mas eu acho que aí o exame físico talvez possa nos ajudar, né, trazendo dados que possam contribuir para expandir o raciocínio clínico. Vera perguntou se houve viagem nos últimos 2 meses, e não, ele ficou na cidade onde ele mora. Bom, então Eduardo. podemos... Doutor Eduardo, Acho que o Edu... Oi, Guilherme. só lembrar o senhor, tem uma infectologista de Rondônia aqui no grupo, hein? Ah, é a Vera. A Verinha. Vera. Tá aí quietinha, ó. Foi ela que perguntou se teve viagem, né, Vera? Foi. Não, mas assim, eu ia te falar, acho que o Antônio contribuiu bem. Minha dúvida era só essa mesmo sobre as viagens, porque dependendo do local, isso pode contribuir para o nosso pensamento. Eu só tinha uma outra de que local de Rondônia que ele é de Ariquemes, onde você mora Ariquemes, de Porto Velho. isso. Ah, tá. Mora de Ariquemes. Tá. Isso foi meio recente? Foi esse ano ainda? O começo do ano? Só para Tem por ali. 45 dias. Ah, tá. Então, tá. Mas conte, Ariquemes tem que peculiaridade? É mais... Não, era mais porque é que dependendo do local do estado, mas acho que Ariquemes não se enquadra tanto mais pro sul ali do estado, enfim, Vilhena, Socoal, um pouco aquela região. A gente tem, mas é outro padrão de doença mais fúngica, mas que não acho que seja o caso aqui, mas é só para poder situar um pouquinho, porque eu não conheço muito sobre Ariquemes, né? Mas Porto Velho, por exemplo, nessa época do ano aí, há 2 meses atrás, 2, 3 meses, né, mais ou menos, tava uma época aí ainda de chuva. Então, isso daí pra gente também leva um pouco aí a epidemiologia, né? Pelo menos em Porto Velho. Mas é a mesma coisa, Ariquemes é 3 horinhas de Porto Velho. Então, acho que seria isso mesmo, entre viral e aí pensando em arboviroses, malária, assim, é sempre a nossa primeira hipótese de um quadro de febre em Rondônia, mas apesar das lesões não serem tão características, se a gente tiver um quadro de uma orquitopenia importante, isso poderia acontecer, né? E leptospirose também, como o doutor citou, também acho que era uma hipótese válida sempre aí para nossa região. É isso. Muito bem. Bom, então vamos lá. Edu, podemos continuar? O Edu está sumindo. Sim, é que eu estou mastigando. Ah, tá bom. A gente não se importa, né? O senhor estava cochilando? Não, mastigando. Ah, mastigando. Ele está jantando, tá vendo? Ele não queria reunião 7h30, era 7h. Vamos lá, né? Bom, então, um pouquinho mais da história do paciente, né, que não tinha a história patológica pregressa, não tinha medicamentos em uso, era um paciente que vinha fazendo uso de testosterona injetável há mais de 1 ano.
tinha desenvolvido uma ginecomastia, e aí começou tamoxifeno, fez uso aí cerca de 2 meses, e parou no primeiro dia lá que ele teve a dor no peito, a mialgia. Fazia uso ainda de CBD em gotas para dormir, e eu uso desse cogumelo em cápsulas que eu nunca tinha ouvido falar, que chama Lion's Mane. Esse foi o primeiro exame laboratorial que ele coletou por conta própria, ele mesmo solicitou. E aí mostra pra gente uma LDH de 697, uma bilirrubina total de 0,8, uma gama GT de 519, uma fosfatase alcalina tocada de 136, uma ST de 176, uma LT de 405, um INR de 1,28 com uma albumina de 4,1, amilase e lipase normais, PCR de 12, uma hemoglobina de 15,6, um leuco de 15.620 com uma plaqueta de 179 mil. Um detalhe curioso que lá em Rondônia todos os hemogramas fazem pesquisa de plasmócitos sempre. Plasmodium, você diz ou plasmócito? Plasmodium, Né? desculpa. Tá. Isso. Pasta malária, né? É de costume, todo hemograma faz pesquisa de plasmodium. Alguém E quer aí, comentar? Antônio, os exames ajudaram? Ô, professor, bom, então, acho que esses exames têm algumas coisas interessantes, né? Acho que primeiro o hemograma, acho que essa linfocitose, linfócitos reativos, eu vou entender como linfócitos atípicos, talvez, né? Uma linfocitose Isso. atípica, então, isso chama atenção, de fato, para um quadro infeccioso. Não tem plaquetopenia e a leucocitose dentro desse padrão. O que chama atenção também é a elevação de transaminases, né? Então, um padrão ALT maior que P maior que O, né? E uma elevação também de gama-GT. Eu acho que, assim, ele tem esse antecedente do uso medicamentoso, a testosterona, a gente sabe que pode dar um quadro de lesão hepática induzida pelo medicamento, tamoxifeno pode dar mais esteatose, né? Mas o canabidiol não saberia dizer se tem algum componente hepático, esses cogumelos também não, mas esses outros dois poderiam estar associados a isso. Mas, enfim, acho que o quadro com essa linfocitose reativa e a elevação de DHL, além da elevação de transaminase, acho que fala ainda mais a favor de um componente infeccioso até o momento, né? Acho que a gente tem que levar em consideração será que ele fez essa questão medicamentosa, à medida que poderia até ter uma reação alérgica, né, e poderia explicar esse quadro exantemático, mas eu acho que os exames corroboram. O hemograma corrobora um quadro viral e que está fazendo uma hepatite aguda aí, né, secundária a isso. Então, eu acho que corroboraria essa infecção ainda, um quadro infeccioso ainda. E torna menos provável dengue, né, pessoal? Não afasta totalmente, mas Né? Fica menos provável, e 44% de atipia não é pouco, viu? Uhum. Então, a gente pensa mesmo em coisas mais trópicas do fígado, porque é uma alteração bem relevante, né? A gente continuaria pensando em mono e citomegalo por causa dessa atipia, ou a gente incluiria mais outros vírus? 44%, eu pensaria até mais para mono do que para citomegalo, viu? Eu fiz um levantamento há uns anos atrás nos casos de atipia, e eu diria para você que acima de 50%, quase que só mesmo mono. Eu me lembro um caso de hepatite A aguda que deu uma atipia nesse nível. Citomegalo pode dar, mas em geral é na faixa de 20%, 30%. Tem exceção para tudo, né? Mas mesmo para citomegalo, é uma alteração bem relevante. Doutora Lúcia, quer falar?
Não, eu acho que todos os comentários aí foram bem relevantes, já situaram, né, o caso como um quadro infeccioso por conta desse quadro febril, que cursou durante vários dias, né? Um paciente que a gente realmente não sabe, né, Beth, ainda, não sei se nesse momento que você colheu história e encontrou esses outros medicamentos, se você achou alguma coisa relevante de exame físico, como o doutor Gama perguntou, linfonodo, baço. Não tinha nada, doutora. Inclusive, as petequias estavam, logo depois sumiram. Só ficaram um pouquinho do rastezinho, principalmente em dorso. Mas não tinha nenhum gânglio, nada, icterícia, nada. E também não teve angina, né? Não teve dor de garganta. Nada. Importante, é importante. Odinofagia, nada. Do ponto de vista clínico, foi um quadro meio frustro, assim, só tinha febre, esse rash muito rápido, né? E o que chama mais atenção realmente é a linfocitose atípica, né? E o que mais incomodava era a cefaleia. Era de todo o sintoma que mais incomodava. Durante todos os dias, essa cefaleia. E eu acho que nós ficamos aí com essas hipóteses, né? De um quadro viral, onde acho que sorologias vão ter que nos ajudar. Celso, não tem nenhuma virose assim que particularmente curse com uma cefaleia mais importante, né? Dengue, né? Tem alguma... Dengue chama muita atenção a cefaleia, né? É bem típica, né? É bem parietal, muito intensa. Por isso que eu falei que assim, a gente não consegue. A gente ficou muito com esse conceito de que dengue dá plaquetopenia, né? Mas não é sempre que dá plaquetopenia. É frequente, mas não é sempre, né? Então, essa cefaleia muito marcante leva mais na direção do dengue, mais do que talvez outras doenças, né? Agora, dentre os exames que eu pediria, eu incluiria, como ele já está passando do 7º dia, eu incluiria uma sorologia para dengue ainda, porque 7º dia o NS1, né, aquele antígeno da dengue, ele já deve estar negativo, mas a sorologia costuma virar no 5º, 6º dia. Então, eu pediria pelo menos um IgM para dengue, eu acho que era bom a gente para descartar, né? Podemos? Vamos. Bom, e as hipóteses foram faladas, né? Foram levantadas, e aqui a gente tem um contato com ele novamente no 10º dia. Ele mantinha a febre baixa diária, a mialgia intensificou, a cefaleia deu uma leve melhorada, mas que ainda tinha que fazer uso diário de dipirona ou paracetamol. No desespero, ele fez uma TC de abdômen sem contraste, que só mostrou um fígado de forma e contornos normais, dimensões discretamente aumentadas, suprahepática e porta pérvias de calibres normais, vias biliares e vesículas sem alterações, não tinha dilatação, e o demais também sem alterações. Ele fez também um eco por conta dessa questão do uso de anabolizantes, ele ficou com medo, que mostrou uma regurgitação tricúspide discreta, uma PSAP de 25 e uma fração de ejeção de 69%. E aí foram coletadas diversas sorologias para ajudar a gente aí a achar a etiologia. Também foi coletado nesse mesmo dia um novo laboratório, né? A gente tem ali do 7º dia, agora do 10º dia, com LDH de 747, bilirrubina total de 0,8, uma gama GT aumentou um pouquinho, de 625, fosfatase alcalina de 156, uma ST de 135, com uma LT de 354. Também chamou a atenção um INR de 1,44, uma albumina de 4,2, uma CK de 207, um VHDS de 20, com PCR de novo de 12, uma hemoglobina de 15,6, um leuco subiu para 18.390, com linfócitos reativos de 67% e mantinha também as plaquetas em 179 mil.
Foi avaliado por um infectologista lá da região que sugeriu iniciar a doxiciclina para leptospirose. E aí, a gente concorda? Sem as sorologias ainda. Eu acho que com essa mialgia, né, chama muito a atenção a queixa dele de mialgia, né? Eu acho que isso talvez deve ter induzido o infectologista a pensar em lepto, né? Isso. Mas esse hemograma não sugere, né, Celso? Não tem sugere não. Fora a mialgia, não tem nenhuma outra evidência, né? Não tem desvio à esquerda, nada, né? Não tem, não é nada típico de lepto, não. Não estava ictérico, né? E não tem história, né, também, ele não tem exposição, né? Lepto é uma coisa que, em geral, o pessoal entra na enxurrada mesmo, né? E eu imagino, o cara sendo médico, ele deve ter condições de habitação bem boas, né? Acho que não é uma pessoa que tem tanto exposta, não está tão exposto à urina de rato, né? Nem a Rio ele foi, Nem a Rio, que é comum lá na região, nem a Rio ele foi. Posso perguntar duas coisas? Primeira, as manchas melhoraram? As petecas sumiram? Sumiram em torno do 12º dia, já estava bem melhor, as petecas desapareceram e as manchas ficou só um rastezinho bem discreto nessa ocasião aí, com menos de 2 semanas já tinham desaparecido. E ele não tem história de, por exemplo, frequentar assim zona rural, eu sei que Ariquemes é meio assim, perto, né, mas não. zona rural mesmo, trilha, essas coisas não? Não, isso não. E o Gama, você acha que com essa colestase, aí que não fecha critérios de colestase, né? Mas tem uma gama GT bem alta, né? Uma fosfatase alcalina também elevada, você acha que a gente deixa para trás a hipótese de ter toxicidade medicamentosa? Eu acho que não pode se deixar de pensar em. Ele fez uso de tamoxifeno, né, fez uso de testosterona. Eu não sei se não tem um componente aí medicamentoso, né? Mas prioritariamente o que a gente tem aqui é uma doença que chama atenção. O hemograma dele é uma porta de entrada aí para esse grande diagnóstico aí diferencial das infecções virais, né? Obviamente que só para a gente enriquecer um pouquinho os diagnósticos diferenciais, a gente está falando de um homem jovem, de 35 anos de idade, com um quadro febril agudo, com leucocitose às custas de linfocitose, com atipia linfocitária, um esfregaço de sangue periférico, né, poderia também ser útil nesse momento, e os dados do exame físico, embora ela já tenha dito que não havia esplenomegalia, linfonodomegalia, mas era um quadro agudo febril com linfocitose atípica. O diagnóstico diferencial, além dessas doenças infecciosas de natureza viral, eu acho que levantar aquela suspeita, nem que seja só imediata, daquele primeiro dia, olhando esses exames, as leucoses agudas linfocitárias, né? Mas falta, claro, esplenomegalia, falta linfonodomegalia, que ela já disse que não tinha. Mas eu acho que nesse momento uma lâmina de sangue periférico, naquele momento do paciente, ajudaria também. E uma coisa que a gente discutiu na época, né, o fato dele ter febre, ter erupção cutânea, né, o NR que parecia que estava querendo se alargar um pouquinho, a gente falou, manda fazer ferritina, olha melhor para esse paciente, porque será que a gente não está diante de um acino de ativação macrofágica que faz febre, que adoece o fígado, faz lesão cutânea, enfim, né, mas isso até porque a gente tinha discutido anteriormente um caso, né, 2-3 semanas antes, mas essa possibilidade caiu por terra logo a seguir, porque ela deu informações de que não havia extensão desse adoecimento para comprometimento vascular ou multiorgânico, né? Mas eu acho, doutora Lúcia, que sim, essa gama GT tão alta, talvez, né, tenha algum componente aí medicamentoso. Ele fez essas misturas aqui de remédios naquele momento, né? Eu até falei para
Elizabeth, eu digo assim, não vamos olhar assim, poxa, testosterona, tamoxifeno, enfim, o médico, não é isso, mas alertar para essas misturas todas de medicamentos, né, que se propagam aí mundo afora e que até os próprios médicos, né, sabem do prejuízo, mas aderem a isso pensando em performances outras aí de ganho de massa muscular e etc. Mas a gente tem aí bastante alertas já a respeito dessas complicações inerentes a esses abusos aí, ou essas seleções inadvertidas desses medicamentos. Mas acho que sim, acho que gama-GT poderia estar aí como um componente medicamentoso ou inerente somente aí ao quadro infeccioso, né? E tem esse cogumelo, né, pessoal? Eu sempre tenho medo dessas coisas, esse cogumelo. Que será eu que tem esse cogumelo? Eu até pensei, eu olhei aqui que cogumelo em cápsula, né? De que se trata isso, né? Foi um médico dessa parte de medicina integrativa, nutrologia, que prescreveu para aumentar a performance. Não tem nem descrição de hepatotoxicidade de tão novo que é, eu pesquisei, porque é realmente uma coisa bem, bem recente que começou a ser comercializada É, com essas promessas de sempre, né? E aí vem, né, a medicina integrativa para criar mais confusão, né? Mais, Verdade. enfim. a gente vai ter que cada vez mais, né, se deparar com essa outra medicina aí, que se usa de tudo para todas as finalidades, né? Outro dia até tinha um post lá do pessoal da Unicamp, que eu acho que eles colocam umas coisas interessantes, e aí estava falando da medicina integrativa, que é a própria medicina, né? A gente, quando raciocina de uma forma integrativa. A gente vê a história, o exame físico, outras correlações. Então, medicina integrativa é aquilo que a gente faz. O que será que a gente tem feito até agora, né? Não é essa modernidade aí que cria esse tipo de problema para as pessoas. Verdade. Bom, e aí, no 15º dia, ele vinha em melhora lenta dos sintomas, foram coletadas as sorologias, mas demora super para poder ficar pronto, né? Vai para Belo Horizonte, a maioria dos laboratórios por Hermes Pardini. Ainda vinha usando dipirona uma vez ao dia, sugeri que ele não fizesse o uso da doxiciclina antes que a gente tivesse um resultado da sorologia em mãos. E finalmente chegaram as sorologias, né? No anti-HV IgM não reagente, HBsAg não reagente, anti-HBC IgM não reagente, HCV também, EBV IgM não reagente, toxo IgM não reagente, IgG reagente, pesquisa de plasmódio não reagente, COVID IgM não reagente, não foi feito de dengue, doutor Celso, e aí veio o CMV IgM reagente. Tá aí a dosagem dos anticorpos. E aí a gente pediu a carga viral, que veio 3.352 cópias. E também, logo depois, veio o anticorpo IgM para leptospirose negativo. Uhum. No 20º dia, ele já tinha a resolução espontânea da febre, da cefaleia e da mialgia, já não tomava mais dipirona. Continuava sem fazer uso de nenhum tipo de medicação, nem o tamoxifeno, nem a testosterona, nem os suplementos. Repetimos de novo, né? Repetimos o laboratório, vinha com VHS de 20, PCR de 12, uma HB de 15,6, um leuco já em queda de 12.320, com 30 linfócitos atípicos, uma ferritina maior que 1.500, isso chamou bastante atenção na época, uma gama-GT de 411, fosfatase alcalina de 100, uma ST de 198 com a LT de 446. As transaminases mantinham altas. Alguém quer comentar? Eu acho que essa sorologia está bem de acordo, né?
A infecção pelo citomegalo, pessoal, aqui no nosso meio, é muito prevalente, né? Nós estamos falando da ordem de 90%, mais ou menos, de IgG positiva, né? É até surpreendente que um homem de 35 anos ainda fosse negativo para pegar citomegalo nessa época, né? A IgM positiva para citomegalo não obrigatoriamente é uma primo-infecção, né? Vocês estão lembrados que o citomegalo é um herpes vírus, né? Vírus da família dos herpes, então ele dá latência. E com isso a pessoa pode não só se reinfectar, como pode reativar um vírus que ele já teve no passado. Mas, em geral, quando isso acontece, o quadro não é tão florido como ele teve. Então, ele parece mesmo ser uma prima infecção por citomegalovírus, né? Como ele tem IgM negativo para EBV, para Epstein-Barr, a gente exclui aquela possibilidade de ter uma reação cruzada, né? Porque isso poderia ser, né? Poderia ser uma reação cruzada, estaria de acordo com a atipia. Se ele tem 67% de atipia, é bastante, né? A linfocitose com uma atipia bem elevada, né? Transaminase alta, tudo, então ele teria vários componentes para poder ter um EBV, né? Mas não era. O IgM foi negativo para Epstein-Barr. Então, tudo leva a crer mesmo pela sorologia que fosse citomegalovirose, né? Não é tão comum a gente ver, assim, quadro agudo de citomegalovirose num adulto imunocompetente. Não é tão comum, mas mais ou menos 10% tem exantema, né? Então, é uma coisa que não é o mais comum, mas também não é exatamente raro, né? E essa sorologia foi comprovada pelo PCR, né? A gente não tem tanta experiência assim de fazer PCR para citomegalo em pessoa imunocompetente. Então, se vocês me falaram assim, mas quanto tempo fica essa PCR positiva, ou se esse valor de 3.000 é um valor convincente, né? É difícil porque a gente não faz muito PCR para citomegalo. Foi bom porque ele confirmou, mas não me parece uma carga viral tão alta assim. Porque como você tem um processo inflamatório forte, como ele tem, uma ferritina de 1.500, né? Ele poderia disparar um PCR positivo para citomegalo. Mas isso, quando isso acontece, normalmente é uma carga viral abaixo de 1.000. Então, 3.000 não é uma coisa estourada, mas uma pessoa imunocompetente talvez vai fazer uma viremia que não é tão exagerada assim. Quando a gente vê, por exemplo, imunodeprimido, que mais frequentemente a gente faz o teste molecular em imunodeprimido, é acima de 10.000. Então, 3.000 não é uma coisa assim que chama tanta atenção, mas ele confirma, né, a sorologia, né? Doutor Celso, só para lembrar, ele coletou essa carga viral no 15º dia de sintoma. Talvez lá no início pudesse estar muito maior. Você tem razão, ele poderia já estar diminuindo, né? Tanto que ele já não tinha sintomatologia. Sintomas, né? E fica mais a bioquímica, né? Você vê que gama-GT fica muito tempo alterada, transaminase fica muito tempo alterada, né? Então, eu acho que não é um caso comum. Eu não lembro de ter lido sobre petéquia em pessoa com citomegalovirose aguda, eu não lembro. Eu acho que deve ser uma coisa incomum. Não sei se algum de vocês já viram isso, mas eu não me lembro nem de ter visto menção a isso, né? A gente vê menção a exantema, a icterícia às vezes dá uns 20% dos casos, mas, assim, petequia, como ele teve, eu não lembro de ter visto, mas, de resto, eu acho que fecha mesmo o quadro, né? Não é comum, mas é um caso bem interessante mesmo, a gente aprender que essas coisas existem, né? E a história é assim mesmo, né? Uma história de 3 semanas, um mês, às vezes é uma história arrastada, viu? Citomegalo em adulto, às vezes, ele até teve uma evolução bem, relativamente curta, né? 2, 3 semanas no máximo, ele já estava bem. Mas às vezes são doenças que se estendem durante mais tempo, né? Aí no D30,
ele continuava assintomático, desaparecimento completo das lesões, retomou a atividade física, estava desesperado para jogar bola. Falou, veio com um VHS de 10, um PCR de 6, um HB de 15,2, um leuco já de 8,580, com 11% de linfócitos reativos, mantinha a mesma plaqueta, uma gama GT de 306, fosfatase alcalina de 101, uma ST de 87, com a LT de 285, um LDH de 330 e NR de 1,1. Ô, Du, não, deixa eu fazer uma pergunta para o Edu. Você deixa jogar bola com a LT de 285? O que você fala para alguém que está desesperado para jogar bola? Eu, particularmente, acho que hepatite aguda dá muita fadiga. Eu não sei nem se... Eu acho que ele poderia jogar se ele tivesse se sentindo bem e conseguisse, mas eu acho que ele não vai conseguir jogar. Ele vai voltar para casa e falar, acho que eu preciso ficar um pouquinho mais de repouso. Ufa, ainda bem que o senhor falou isso, porque eu liberei e ele falou que só ia jogar as últimas partidas quando a galera estivesse mais cansada, que ele não ia precisar correr bastante. Eu pensei que ele ia perguntar se ele podia voltar para as bombas dele, né? Ai, não, espero que não, doutor Edu. Mas é uma coisa engraçada, porque a hepatite A em adulto, eu já tive 2 aqui que se sentiram muito rápido, muito bem, né? E que queriam voltar a trabalhar. Eu lembro que um era um argentino, que ele disse que ele foi, quando foi subir um lance de escada, ele precisou sentar e ligar para alguém para vir buscar, porque ele não conseguia nem andar. E ele estava já com uns 300 de transaminase. Então, a impressão que eu tenho, eu falo, olha, isso daqui você pode querer, mas você vai cansar. Conseguir. Bom, aqui a gente tem o último laboratório dele, que foi semana passada, seguia assintomático, veio já com VHS de 14, uma HB de 15,2, um leuco de 6,570, com 0 linfócitos reativos. Olha a plaqueta como recuperou, uma fosfatase alcalina também dentro do valor da normalidade, a ST também, uma LT discretamente tocada, um LDH também dentro do valor da normalidade e um INR 1,1. Sarou. Curou. Curou. A ferritina você chegou a repetir, só para curiosidade? 1.200, doutora. 1.200. Ainda altinha. Tá. Bom, então, só para a gente finalizar, né? A gente teve um paciente com uma febre persistente associada a uma linfocitose atípica, com elevação significativa, né, da ST e ALT, que orientou a gente a pesquisar, né, as causas infecciosas. A confirmação veio, né, através da carga viral e da sorologia do CMV. De início, como o doutor Gama falou, a gente ficou bem preocupado em relação ao uso desse tamoxifeno e dessa testosterona, né, levantando a suspeita de hepatotoxicidade ou até os dois juntos. E, enfim, por fim, a gente conseguiu fechar o quadro, né, como um quadro clínico e laboratorial, favorecendo a etiologia viral mesmo, com a resolução, né, enfim, com o tempo, né, sozinha, sem nenhuma intervenção, a não ser dos cuidados sintomáticos. Ô, Celso, você comentou que 90% dos adultos já têm sinais de terem tido infecção pelo citomegalo, né? A transmissão é pela saliva, principalmente, viu, Lúcia? O quadro que a gente vê com mais, pelo menos com mais preocupação, é aquela moça que tem um filho de 2 anos de idade, que começa a ir na escolinha, pega citomegalo dos coleguinhas e passa para a mãe que está grávida do segundo filho, né? E aí isso está nos 10% do pessoal que é negativo. E aí você tem uma citomegalovirose na gestação, que é uma coisa que preocupa bastante. Mas ela não é uma coisa comum, porque grande parte da nossa população já é soropositiva, né? Então, essa pessoa pode se contaminar de novo, mas a transmissão materno-fetal é muito menos frequente quando já não é a prima infecção, né? Então, preocupa muito quando a mãe é negativa e o primeiro filho contamina na escolinha.
Então, é por isso que não fica uma doença tão comum assim na nossa prática clínica, porque ela não é, grande parte positiva. E é engraçado que, se por um lado eu tenho visto uma mudança do padrão, Lúcia, de algumas doenças infecciosas ao longo do tempo, por exemplo, você pega a toxoplasmose, né? Toxoplasmose despencou a positividade, despencou, pelo menos aqui na nossa região sul e sudeste, né? Eu acho até que é porque os nossos gatos comem ração, né? A gente pega normalmente do gato, né? A gente come carne congelada, e a água aqui no sul e sudeste é bem tratada. Então, toxoplasmose é uma coisa que mudou radicalmente nos últimos 10 anos. Citomegalo, não. Se você pegar a sorologia de pré-natal, por exemplo, de 20 anos atrás e agora, não mudou muito. É bastante comum. E a transmissão é por saliva, então ela é altamente transmissível, né? Eu tive uma aluna aí na escola que fez um estudo na APAI, e 100% das crianças que entravam na APAI, elas, depois de 6 meses, as que eram negativas ficavam soropositivas, 100%. Então, é uma doença de transmissão muito alta e muito cedo também, né? Retrospectivamente, pela linfocitose atípica, você colocaria o EBV primeiro? Colocaria, certamente. Eu não vejo citomegalovirose aguda com nível tão alto assim. Eu diria que é ao redor de 20%, dificilmente passa 20%. Agora, nível de 67% é bastante alto mesmo, muito alto. Eu lembro que eu vi um caso de hepatite A aguda, que tinha 80% de atipia, mas eu acho que foi um caso que eu vi. Normalmente, esses níveis de atipia muito alta é EBV mesmo. E, Celso, eu até te falei, né, que a gente queria te perguntar isso. Volta e meia, aqui, não foram 2 nem 3 casos, que a gente fez sorologia e apareceu IgM contra mais de um agente infeccioso. É verdade. Dá aquela dúvida, porque o quadro clínico, às vezes, é muito parecido, né? É um quadro infantil, que tem lá um aumento de transaminases, e aí a gente faz sorologia e dá A, IgM, EBV, IgM, e... Citomegalas, IgM também, né? E a gente fica naquele dilema de o que é o quê, né? Então, como é que você sugere a gente se conduzir frente a essa dúvida diagnóstica? Vou falar uma resposta que eu acho que o Celso me ensinou há bastante tempo. Diga lá. Edu, o melhor teste sorológico da Abbott é o HAV-IgM. Você continua pensando assim? Pelo menos o pessoal da Abbott fala até hoje, viu? Desculpa. Olha, o melhor jeito, Lúcia, nessa hora, porque isso que você falou é comum mesmo, né? Quando a gente tem uma doença infecciosa aguda, você acaba tendo uma estimulação policlonal, né? Então, a pessoa faz IgM para tudo quanto é lado, né? Então, é bastante comum essa reatividade cruzada, mesmo para agentes que não têm nenhum parentesco entre si, né? O que tem o vírus da hepatite A com o Epstein-Barr? Não tem nada a ver, né? Mas vocês veem que... E mesmo toxo, né? Toxo também muitas vezes dá IgM com reação cruzada. Então, o que eu sugiro, Lúcia, é fazer a avidez de IgG. Porque quando você tem uma infecção aguda, você já faz IgG quase que ao mesmo tempo que a IgM. Praticamente dá uma diferença de 2, 3 dias, né? Mas o que acontece é que esse linfócito que está fazendo o IgG, ele não está muito selecionado, muito amadurecido. Então, ele faz uma IgG que se liga fracamente ao antígeno. À medida que o tempo vai passando, isso demora mais ou menos 1 mês, entre 1 mês e 2 meses, é uma variável biológica, então ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas entre 1 e 2 meses, você seleciona os clones de linfócito B
que fazem IgG de alta avidez. Então, você medindo o grau de avidez é um processo muito simples no laboratório. Você faz o teste em duplicata, né? E aí você lava uma dessas reações, você lava com PBS, com salina de laboratório. Ou então você lava com ureia de 6 molar. A ureia 6 molar, ela dissolve reações de baixa avidez. Então, você compara quando você lava com PBS ou lava com ureia, se for uma infecção recente, você vai ter uma queda muito grande dessa leitura, mostrando que era um anticorpo de baixa avidez, portanto, era uma infecção recente. E aí isso só vai acontecer naquela doença que está causando a doença naquele momento. Então, por exemplo, é um Epstein-Barr que está dando uma IgM falsamente positivo. A IgG dele é de alta avidez. O citomegalo é uma infecção recente, então a IgG dele é de baixa avidez. Então é bom para você tirar essa dúvida, e aí não tem nada de sofisticação, viu, Lúcia? É fazer a reação 2 vezes e lavar uma com CBS e outra com ureia. Não é nada de alta tecnologia, tem que só lembrar que isso é uma coisa que ajuda muito a você distinguir e saber quem que é o vilão da história, né? E se a gente pede teste de avidez para qualquer coisa, o laboratório faz. Não vai dizer, É, não tenho, eu só tenho para toxo, não tenho, só tenho para... No laboratório a gente faz, Lúcia. A gente faz para citomegalo, faz para toxo, faz para Epstein-Barr e faz para rubéola. Porque isso é uma outra questão, né? Hoje em dia, as pessoas vão fazer um pré-natal e tomam a vacina contra a rubéola antes de engravidar. Aliás, é um pré-concepcional, digamos assim, né? E aí o que acontece é que dá IgM, né? Porque vacina de vírus vivo, é atenuado, mas ele é vivo. Então, ele funciona como se fosse uma doença, né? E aí a gente faz o teste de avidez, porque essa mulher já tomou vacina na infância, né? E ela toma uma vacina para se preparar para uma gestação, né? E aí você sabe que não é uma infecção aguda, não é recente. Então a gente faz para rubéola também. Então tem para citomegalo, Epstein-Barr, toxo e rubéola. Ajuda, viu? Ajuda bem. Eu vi já 2 vezes o parvovírus B19 com alteração hepática e lesão de pele. Esse caso, por exemplo, a gente não costuma pedir. Você acha que numa investigação de um quadro agudo viral vale a pena, né? Ou quando só tiver hemoglobina baixa, porque ele é um eritrovírus, né? O parvovírus, ele dá uma pancitopenia normalmente, né? Ele é um vírus que pega o proeritroblasto. Então, ele acaba pegando, como você falou, ele dá anemia, dá plaquetopenia, dá linfopenia, né? Eu não colocaria ele na primeira rodada de sorologia, mas se você não tiver um diagnóstico, eu iria numa segunda, sim. Eu acho que vale a pena, ainda mais olhando o hemograma, né? Que aí vai dar uma pancitopenia, já sugere bastante que seja um parvovírus, né? Doutor Celso, Pois mas não. no adulto o parvovírus ele parece ser mais seletivo para a linhagem eritroide, né? Ou seja, ele tem uma relação com aplasia eritroide pura, né? É verdade, ele dá mesmo mais uma anemia e ele dá muita dor articular, né? Sim. Especialmente quando é em adulto, né? O pessoal se queixa muito de uma verdadeira artrite, né? É bastante comum e, em geral, níveis baixos, viu? Em geral, a hemoglobina vai para 8, 9, dá níveis bem baixos de hemoglobina mesmo. Mas não é uma infecção tão frequente, né? A gente não tem muito estudo no Brasil sobre prevalência de infecção sobre parvovírus. Eu vi alguns do Rio de Janeiro na ordem assim, de 20% de IgG positivo na população geral. Então, é muito diferente de citomegalo, de Epstein-Barr, né? Mas é uma coisa que eu pensaria numa segunda rodada, assim, né? E de acordo também com dados do hemograma, a clínica também chama mais atenção por essa questão dessa artropatia, digamos assim, né? Gente, vamos aproveitar o Celso para perguntar alguma coisa.
Vamos agradecer a presença dele, da Elizabeth, por ter apresentado um caso bem legal. Agradecer os que discutiram, o Antônio, a Vera. Eu também queria agradecer a Lúcia, grande amiga aí de décadas, né, Lúcia? Opa! Eu fui no Fleury, lá na JK, uma fotinho de vocês lá numa parede. Fez muito bem, fez muito bem. O Edu também, que sempre me auxilia, até pessoalmente, quando eu preciso de alguma coisa. Eu estou sempre à disposição de vocês, pessoal. Fiquem à vontade, é um prazer estar trabalhando junto com vocês. Você aposentou, Celso? Na escola, né? Na escola eu aposentei, um pouco de mentirinha, né? Porque eu estou sempre na reunião do Medina, eu assisto a reunião de quinta-feira da DIPA, todas praticamente, e eu passo uma visita. Quem é da escola se lembra que tinha uma visita com o doutor Tiriba e o doutor Longo, nas quartas-feiras com os alunos, com os residentes, e o Reinaldo Salomão retomou essa vacina, essa visita, né? O critério é só ter que ter 60 anos de idade ou mais, né? Então, a gente passa uma visita com os alunos e residentes na quarta-feira de manhã. É uma delícia, é uma delícia. Então, eu aposentei mais ou menos, né? Visita 60 a mais. É isso aí. Muito bom. Mas encerrar a reunião, doutora Lúcia. Não, então, eu queria agradecer muito aí, também ao Gama, que localizou aí junto com a Elizabeth, mais um caso interessante e que pode ser útil para todo mundo, né? Que se depara com essas doenças aí infecciosas e tenta esclarecer a etiologia. Nesse caso da Beth, tinha essa questão aí do uso de drogas potencialmente hepatotóxicas junto, né? Que é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência também. Então, um caso bem legal. Obrigada, Beth. Imagina. E super obrigada, Celso. É um prazer enorme ter você aqui e vamos te chamar sempre que necessário. Fiquem à vontade, é um prazer participar. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Gama. Tchau, tchau. Obrigado, Sibeli.